Olá pessoal, bem-vindo ao módulo 4 do curso de Estabilidade de Sistemas Flutuantes. Nesse módulo 4 nós iremos tratar da estabilidade inicial. O conceito de estabilidade é um conceito da mecânica, do equilíbrio de corpos. Tá? Como vocês podem ver nessa primeira figura do cone, eu consigo identificar três situações de equilíbrio para esse cone. A primeira delas, né, a base dela apoiada na mesa, a segunda, ele equilibrado no seu vértice, e por último, ele apoiado na sua geratriz. Nessas três condições, nós vemos que são equilíbrios diferentes, mas podemos ver que são condições de equilíbrio. E é isso que nós iremos estudar aqui nesse módulo 4, e centrados aqui na questão do navio e de uma embarcação flutuante em geral. Aqui embaixo podemos ver a situação de um bloco, né? Também estudamos isso bastante na mecânica clássica, onde vemos também aí três condições de equilíbrio. Né? Na primeira condição, uma condição bem permanente do equilíbrio, vamos dizer assim. Na segunda, mais ou menos. E na terceira, bastante desequilibrado. Né? Não é esse o termo que nós iremos usar aqui, mas é isso aqui, é essa situação que nós iremos estudar. Portanto, o conceito, a definição básica entender a estabilidade é a tendência do corpo de retornar à sua posição de equilíbrio após qualquer perturbação sofrida. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos estudar a condição de equilíbrio, tá certo? Nós precisamos primeiro estar em equilíbrio para depois estudarmos se essa condição é boa, ruim, mais ou menos, etc. Basicamente, existem dois tipos de estabilidade: a estática e a dinâmica. E aqui serão apresentados apenas os conceitos fundamentais para se garantir a estabilidade estática. Normalmente, o cálculo dinâmico de estabilidade envolve uma álgebra um pouco mais complexa e vocês poderão estudar isso posteriormente. Então, nesse módulo 4 e nesse curso, nós tratamos somente da estabilidade estática. Muito bem, essa figura é muito interessante porque ela apresenta aí as possibilidades de estudo da estabilidade. Então, nós vemos a estabilidade, a estática e a dinâmica, sendo que a dinâmica não iremos abordar nesse curso. Na estática, nós podemos ter duas situações: a situação intacta, quer dizer, como a embarcação é projetada, como o sistema flutuante foi projetado para funcionar, e numa situação adversa, que seria uma situação de avaria. Essa avaria nós poderemos ver mais adiante, mas essa avaria significa uma avaria do casco que muda a condição de equilíbrio. E nós queremos saber se nessa nova condição de equilíbrio a embarcação ainda apresenta algum grau de estabilidade. Muito bem, na condição intacta, nós, alguns anos atrás, estudávamos só a situação transversal, que é a situação mais crítica, é onde a embarcação tem a maior fragilidade para inclinar, mas isso quando considerávamos sempre aquela embarcação do tipo um navio, ou seja, o comprimento bem superior à boca. Mas com o advento das plataformas, onde essa relação passou a não ser tão verdadeira assim, nós começamos a investigar também a estabilidade em outros ângulos de inclinação, e nós não veremos agora, mas podemos ver posteriormente. E muito bem, chegamos à estabilidade, então, estática, intacta, transversal. E nessa transversal, nós iremos fazer uma divisão para estudarmos primeiro para essas inclinações a pequenas inclinações e mais tarde, então, a grandes inclinações, certo? Então, é exatamente isso que nós iremos tratar durante todo o curso, e neste módulo estaremos interessados nas pequenas inclinações que nós chamamos de estabilidade inicial. Muito bem, pessoal. Podemos ver aqui a figura básica para o estudo dessa estabilidade estática intacta transversal. Vemos então aqui a seção, né, de uma embarcação, como pode ter mostrado aqui,
o momento que irá perturbar o equilíbrio da embarcação e os elementos importantes aqui da análise. A posição do centro de gravidade, a posição do metacentro que já vimos, a linha de ação do empuxo e a linha de ação do peso. Então, por que a estabilidade transversal? Nós, na verdade, temos que avançar um pouquinho, mas nós já vimos a questão do BM transversal no módulo 3. Portanto, nós sabemos que esse BM é muito influenciado pela inércia da área de linha d'água. E essa inércia, no caso da transversal, é a inércia em relação ao eixo XX, aquele que corre ao longo do comprimento. Portanto, essa inércia ela é menor do que a inércia longitudinal, aquela em relação ao eixo YY. Portanto, o metacentro, a posição do metacentro, a posição transversal, quando se calcula pela inércia transversal, ela é muito mais próxima do G. E, portanto, veremos que a situação mais crítica é essa. O momento que nós aplicaremos é um momento pequeno, porque nós queremos provocar uma pequena inclinação. E o que isso fica para a gente? O que é pequeno? Pequeno para um navio é uma faixa aí, menor do que 10, 12 graus. E para uma plataforma em torno de 6 a 7 graus. Tá? Situação de comprimento e boca bem parecido, é essa mais ou menos a relação. Mas para navios ou formas alongadas, onde o comprimento é maior do que a boca, esses valores ficam em torno de 10 a 12 graus. Então posso considerar até isso pequeno. Por que vou fazer isso? Porque nós vamos obter expressões bem simples e, além disso, nós iremos também ter a condição de calcular coisas muito importantes com essas expressões simplificadas. Então, realmente vale a pena. Mais tarde, nós vamos mostrar, eu vou mostrar a vocês que realmente, usando uma teoria de pequena inclinação, como veremos aqui, ou grande inclinação, nessa faixa de 10, 12 graus, praticamente as respostas são idênticas. Muito bem, nessa condição, por hipótese, ou seja, o ângulo de inclinação, que é este ângulo aqui, ó, mostrado aqui para vocês, né, pequeno, ou seja, até essa quantidade de graus, eu tenho como consequência disso é que o centro de carena ele descreve um arco de círculo. É como se eu colocasse a ponta seca de um compasso aqui no metacentro e traçasse então esse arco de círculo. Veja, pessoal, que nós já comentamos isso no módulo 3 e estamos repetindo, porque é importante saber que para pequenas inclinações esse centro de carena descreve um arco de círculo. Outra hipótese importante que nós vamos fazer aqui no estudo da estabilidade inicial é que, devido a essa pequena inclinação, todas as cargas, neste momento, todas as cargas estão fixadas dentro da embarcação. Então, quando eu provoco essa pequena inclinação, o centro de gravidade fica na mesma posição. Nós vamos ver que essa afirmativa é um pouco difícil de entender quando a gente pensa em líquidos, mas nós vamos corrigir isso depois. Mas, a princípio, vamos imaginar que não haja líquido, que todos os tanques estão completamente cheios e que não há nenhum escorregamento de carga nesta pequena inclinação. Obviamente, também não há nenhuma perda de carga para o mar e nem entrada de água na embarcação. Assim, a posição do centro de gravidade é fixa e a quantidade do peso é a mesma. Logo, peso e empuxo estão invariantes nessa pequena inclinação. Nós chamamos disso uma inclinação equivolumétrica. Muito bem. As condições de estabilidade que nós iremos ver possíveis para essa análise é a condição estável, é o que desejamos, a condição neutra, já indesejável, e a condição instável, absolutamente indesejável. Muito bem, vamos olhar então a primeira, a condição estável. Então, uma embarcação em águas tranquilas encontra-se na condição estável, de estabilidade, se quando inclinada de um pequeno ângulo, por uma força externa, por um momento, ela retorna à sua posição original quando retirada a força externa. Então, aqui é exatamente isso que está sendo dito.
Eu aplico este momento, solto, tiro esse momento e ela retorna à posição original. Vamos considerar então os pontos G, do centro de gravidade, B, centro de carenta na embarcação, que encontra-se flutuando em calados paralelos, em sua posição vertical e em águas tranquilas, como mostra essa primeira figura aqui. Então aqui vemos os pontos notáveis. A primeira pergunta, então, é: a embarcação está equilibrada? Sim. Peso igual ao empuxo e centro de gravidade na mesma vertical do centro de carenta. Muito bem, agora o que eu vou fazer é perturbá-la, tirar ela dessa condição. Então eu venho e aplico um momento de tal maneira que eu provoco uma pequena inclinação, até uns 10, 12 graus nesse navio, e eu vejo que nessa situação o que ocorre? Bom, por hipótese, nós vimos que o centro de gravidade e o peso permanecem inalterados. E não há escorregamento de carga, não há perda de carga e não há ganho de carga algum. Muito bem. Em segundo lugar, nós vimos que nessas condições eu posso assumir que o centro de carena descreve um arco de círculo, cujo centro é o metacentro. Logo, para todas essas pequenas inclinações, a linha de empuxo passa pelo metacentro, que é um ponto fixo. Muito bem. E aqui, então, olhando o resultado desta pequena inclinação que eu apliquei, aplicando este momento, eu posso ver claramente que apareceu um binário. Binário este que é empuxo e peso de igual valor, separados de uma determinada distância, que é o braço. A esse braço nós damos o nome de braço de endireitamento. E é o braço que tenta retornar a embarcação à sua condição original. Muito bem, posso aqui identificar quem é esse braço. Eu vejo aqui claramente um triângulo retângulo, G, M, e essa interseção que muitos livros passaram a chamar essa interseção aqui do ponto Z. Portanto, esse braço aqui ficou conhecido como braço GZ. Para a nossa língua, um pouco complicado, né? Bem próximos às letras, no sentido de que parece bem confuso, mas ficou assim. Então, nós buscamos o braço GZ. E olha, olhando por essa figura, eu vejo que nesse triângulo retângulo, onde o ângulo de inclinação é θ qualquer, pequeno, o GZ nada mais é do que a distância da hipotenusa, GM, seno deste ângulo aqui. A condição é dada como uma condição estável, porque o GM é positivo, ou seja, esta distância é positiva, logo gerando um braço de endireitamento, ou muitas vezes também chamado de braço de restauração, que faz com que a embarcação retorne à posição original, uma vez cessada este momento que provocou a inclinação, que pode ser várias coisas, vento, uma correnteza e por aí vai, mas que aqui, a princípio, é um momento externo qualquer. Muito bem, essa é a condição estável da estabilidade inicial. Considere as linhas de ação da força-peso e empuxo agindo no ponto G para baixo, o empuxo BF agindo para cima, passando através da posição metacentro, a embarcação irá retornar à posição inicial após retirada da força externa atuante. Nessa condição estável de estabilidade, o braço de endireitamento, GZ, como havíamos dito, está agindo para retornar a embarcação à condição vertical. G está abaixo de M, logo a distância de GM é positiva. Então é isso que define aí a estabilidade inicial na condição estável. Muito bem, vamos ver a condição neutra. Uma embarcação encontra-se na condição neutra de estabilidade se, quando inclinada de um pequeno ângulo, por um momento causado por uma força externa, na verdade é um binário,
ela permanece em sua posição inclinada sem retornar à posição inicial vertical, ou seja, cessa o momento que provocou a inclinação e ela continua no mesmo lugar, tá certo? Então vamos considerar de novo os pontos importantes, o G e o B, a linha de ação do peso e do empuxo, e vamos ver como e por que isso acontece. Essa figura é bastante clara. Voltamos à primeira figura, onde já havíamos visto a condição inicial de equilíbrio, mas nesse caso agora vemos que o ponto G, o centro de gravidade, ele está coincidindo com o metacentro, ou seja, está na mesma altura do metacentro. Eu provoco uma pequena inclinação, uma perturbação, um momento que causa uma inclinação pequena. Como o centro de carena descreve este arco de círculo, mas G está na mesma posição de M, logo continua G e B na mesma vertical. Logo, também é uma condição de equilíbrio. Esta é uma condição de equilíbrio e todas essas aqui consideradas para variações de pequenos ângulos são consideradas posições de equilíbrio. Logo, ao cessar esse momento, não aparece nenhum momento de restauração, ele é zero. E isso ocorre quando a distância de K a M menos a distância de K a G, ou seja, o GM, é nulo. Ou seja, ele está coincidindo, o centro de gravidade coincide com a posição do metacentro. Agora vale essa leitura, eu vou ler calmamente aqui para a gente perceber. Uma vez que a embarcação possui um GM0, as linhas de ação de força de peso WF e empuxo BF permanecem na mesma vertical, não existindo nenhuma separação horizontal entre elas, quando a embarcação é inclinada de um pequeno ângulo. Assim, o braço de endireitamento GZ não existe e o momento de restauração é nulo. Na condição de equilíbrio neutro, o braço de endireitamento GZ não existe, acabamos de ver. G encontra-se na mesma altura de M. A embarcação possui um GM igual a zero. A embarcação irá ficar em um ângulo pequeno de inclinação transversal indeterminado após a retirada das forças externas, que a retiraram da posição de equilíbrio inicial. Se, por outro lado, a embarcação é inclinada a ângulos maiores, o centro de carena B irá mover-se para o bordo com relação ao centro de gravidade, e isso criará um braço de endireitamento positivo GZ, causando o retorno da embarcação para um ângulo pequeno, não determinado de inclinação para as forças externas quando forem retiradas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, o que esse texto está nos trazendo? Está dizendo que uma vez que eu tenho uma condição neutra, eu inclino ela de um pequeno ângulo, ela fica, eu retiro a ação que fez essa inclinação e ela fica nessa posição. Mas se eu inclinar um pouco mais, vai aparecer um braço de endireitamento que retorna não à posição original, mas a um ângulo pequeno, porque um ângulo pequeno é um ângulo de equilíbrio para a embarcação, certo? Então está aqui mostrado para vocês, eu provoquei a inclinação, mas G coincide com M, logo é uma condição neutra, mas se eu continuasse, aplicasse um momento um pouco maior, esse B já não descreveria um arco de círculo, o metacentro não ficaria na posição fixa, ele se deslocaria, porque é uma inclinação grande, já não é mais uma pequena inclinação. Logo, a trajetória dada pelo centro de carena não é um arco de círculo e aparece aqui um momento de restauração. Esse momento de restauração faz com que a embarcação retorne, mas não mais para aquela condição 0 graus, mas para qualquer ângulo desses que ficarem aqui sob condição chamadas de pequenos ângulos de inclinação, certo? Então, quando inclinada além de pequenos ângulos, a posição do metacentro transversal M não permanece fixa.
não sendo possível mais usarmos o termo inicial, ou seja, saímos da hipótese inicial, que eram pequenas inclinações, e, portanto, o metacentro fixo e o centro de carena descrevendo um arco de círculo. Para ângulos maiores de inclinação, M pode ser assumido como estando em uma posição indeterminada em relação à linha de ação de força de empuxo, BF, em qualquer instante. Muito bem, vamos ver agora a terceira e última condição, que é a condição instável. É a conhecida condição de banda permanente, mas entre aspas. É uma embarcação encontra-se em condição instável de estabilidade, se quando inclinada de um pequeno ângulo, através de um momento provocado, ela continua a se inclinar mesmo depois que eu retiro a força, mesmo depois que eu retiro o momento. Então, eu aplico um momento, ela se inclina, eu retiro esse momento e ela continua a se inclinar. Considere os pontos G e B, como iremos ver, na condição de águas tranquilas. Vamos ver que situação é essa. E essa situação ocorre quando o G ele está acima da posição do metacentro. Então, aqui, a condição inicial, de novo, mais uma vez, uma condição de equilíbrio, porque empuxo igual a peso, tá certo? Centro de carena na mesma vertical do centro de gravidade. Só que essa condição é uma condição instável. Olha o que vai acontecer. Quando eu provoco uma pequena inclinação, está aqui o momento provocado, o ângulo de inclinação aqui é pequeno, estamos na teoria de pequenas inclinações. Quando isto ocorre, o centro de carena, como dito, descreve um arco de círculo, logo a linha de ação do empuxo passa pelo metacentro. O nosso amigo centro de gravidade está acima do metacentro e aparece aqui bem pequeno um braço. Só que esse braço não pode ser chamado de um braço de endireitamento ou de restauração, porque, na verdade, o binário formado por empuxo e peso, ele tende a continuar o mesmo sentido do momento aplicado. Portanto, ele tende a continuar inclinando a embarcação. Isto ocorre quando Km menos Kg, que é o valor do GM, apresenta um valor negativo. Certo? Muito bem. Vamos olhar algumas considerações em relação a essa condição. Considere a linha de ação WF-BF, peso e empuxo, as forças agindo de tal forma que provocam o momento de inclinar, mais a embarcação. Ou seja, quando eu aplico o momento, essas duas forças provocam um binário que tende a aumentar a inclinação. E esse braço, muita gente diz que é braço negativo, que é o que não é muito bonito. Então, o correto é a gente chamar que agora não é um braço de endireitamento, mas um braço de emborcamento. Ele está tentando continuar a inclinação da embarcação. A questão que vem agora é a seguinte: irá a embarcação emborcar? Bom, essa resposta ela não pode ser dada de uma forma muito simples. É possível que sim. Uma vez que a embarcação continue a inclinar-se, o centro de carena irá mover-se para o bordo, mais ainda, à medida que o volume submerso muda sua forma. Admitindo que o centro de carena possa mover-se suficientemente para o bordo, onde eu estou inclinando, a ponto de encontrar uma posição vertical abaixo do G, ou seja, encontrar uma posição de equilíbrio, assim o braço de emborcamento irá desaparecer e a embarcação irá equilibrar-se em um ângulo de banda. Se, entretanto, o centro de gravidade estiver muito acima, muito elevado em relação ao metacentro, o B não encontrará, ou seja, o centro de carena ele vai se deslocar para o bordo e ele não vai encontrar uma posição onde ele esteja exatamente alinhado com o centro de gravidade. E isso fará com que ela vá emborcar. Então, a princípio, o que eu gosto muito de dizer é que a embarcação ela vai continuar em inclinação. E ela vai continuar em inclinação e vai buscar uma nova posição de equilíbrio, que pode até ser de cabeça para baixo.
ou seja, ela pode realmente emborcar. Mas eu preciso avançar no conhecimento para saber se isso vai acontecer. Por quê? Porque se ela continua a se inclinar, eu agora começo a sair da teoria da pequena inclinação, porque agora os ângulos vão aumentando e, portanto, o B já não descreve mais um arco de círculo, o M não é fixo, portanto, eu preciso avançar na teoria, na chamada teoria de grandes inclinações, para a gente saber se, ao perder essa condição de equilíbrio inicial, se a embarcação realmente vai emborcar ou se ela vai encontrar uma posição de equilíbrio aí sem haver nenhum emborcamento, tá certo? Então, aqui apenas mostra essa situação onde eu posso ter um deslocamento maior aqui da posição do centro de carena e encontrar uma posição de equilíbrio. Então, não necessariamente toda vez que eu estiver na situação instável, ou seja, G acima de M, quando eu provoco uma inclinação, a embarcação irá emborcar. Pode acontecer, né? E mais grave sempre se essa distância for grande. Se for pequena, eu tenho mais chance desse centro de carena encontrar uma posição de equilíbrio. Mas se esse G for muito acima da posição do M, pode ser que eu não consiga encontrar. Isso é uma das possibilidades. Também há uma dependência grande com a forma da embarcação. Muito bem, então aqui, mais uma vez, a gente mostra essa situação da condição encontrada de equilíbrio, e eu continuo a inclinar agora, e se eu continuasse a inclinar nessa condição, eu teria um momento de retorno. Veja que aqui agora eu tenho uma restauração. Eu restauro para onde? Para a condição instável, né? Ou seja, eu tento voltar para lá, mas lá é uma condição instável, portanto é uma coisa meio complicada que ocorre aí nesse entorno, tá certo? Aqui no texto diz o seguinte: um outro evento, a movimentação de uma carga interna pode causar essa situação ainda pior. E um dessas movimentações de carga interna é o que nós veremos, que são os efeitos de superfície livre, que nós veremos no tópico 6, tá certo? No módulo 6. Muito bem. Esse GM, então, é quem manda aí na estabilidade inicial. Se ele é maior que zero, eu posso dizer que a embarcação se encontra na condição estável. Se ele é igual a zero, se encontra na condição neutra. E se ele é menor que zero, eu diria que ele está na condição instável. É claro que zero para nós não vai significar um número muito bom, porque ele está próximo da estável, indiferente, ou neutra, ou instável. Portanto, existe um critério. A IMO, que é a International Maritime Organization, ela estabelece um valor mínimo para esse GM nas suas regras. E nós vamos ver, quando formos olhar as grandes inclinações, esse código que estabelece para navios mercantes que o GM deve ser maior ou igual, esse símbolo aqui é o símbolo de maior ou igual, que 0,15 metros, ou seja, 15 centímetros. Isso não quer dizer que eu tenha que andar com a embarcação nessa condição. Esse é o critério mínimo. Para embarcações pesqueiras, a própria IMO estabelece um valor um pouco maior, 0,35. Não existem valores assim estabelecidos para que se trabalhe com o GM nas embarcações. Mas eu retirei aqui do Ship Stability for Master and Mates uns valores típicos do GM. Então, para a gente ver que não se trabalha em torno do mínimo, a gente apenas verifica esse critério. Mas, por exemplo, navios de carga geral, que hoje quase não temos mais, mas estaria esse GM entre 0,3 e 0,5. Os navios tanques, os petroleiros, entre 0,50 e 2. Petroleiros de tanque duplo, em torno de em duplo tanque, entre 2 e 5. Aqui é o casco duplo, né? Navios contêineres entre 1,5 e 2,5, navios roll-on roll-off aproximadamente 1,5,
e mineralheiros entre 2 e 3. Há pouco tempo eu tive de um operador, né, que trabalhava com casco duplo, e ele disse que os navios sempre operavam com GM em torno de 5 e 6. Né? Ou seja, eu posso adaptar o meu funcionamento de segurança, porque isso é um critério de segurança, para valores até mais altos. O que eu não posso é trabalhar com valores mínimos que ultrapassam a lei. Né? Ou seja, eu não posso ser menor que 0,15. Mas, por uma questão de segurança, eu posso trabalhar com valores maiores. Como nós veremos na parte dinâmica, se eu tivesse valores grandes demais, eu também teria problemas relacionados ao movimento da embarcação. Então, eu também não posso estabelecer valores grandes demais, ou seja, baixar demais o centro de gravidade. Eu tenho que encontrar valores que são mais usuais e que estabelecem uma condição de navegabilidade boa e que atenda com bastante segurança o critério de estabilidade colocado. Tá certo? Aqui eu tenho um exercício para vocês que eu deixei e vou resolver. E mais uma vez eu queria que vocês olhassem, parassem o vídeo, tentassem resolver. Então, apenas é um modelo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas acho que sim. Eu tenho aqui do lado, nessa figura, uma plataforma semi-submersível de perfuração. Eu tenho 4 colunas, eu tenho alguns contraventamentos nela aqui. Né? Eu tenho 2 pontões, que são chamados flutuadores, aqui embaixo dela. Tá certo? As colunas aqui são retangulares. Eu fiz uma aproximação para esse modelo que nós vamos estudar. Eu tenho aqui, 2 pontões, como ela ali se apresenta. A gente chama essa plataforma de twin pontum. Então, twin é de gêmeos aí, né? Então eu tenho 2 pontões aqui. E em vez de considerar esse retângulo aqui, a seção da coluna como retângulo, eu considerei como se fossem colunas aqui circulares, 4 iguais. Elas têm diâmetro de 16 metros, que é razoável que se tem. O comprimento dos pontões é de 100 metros, a largura dos pontões é de 18 metros, a altura do pontão aqui total é 8 metros, a altura das colunas total, né, entre o início do pontão até a base do convés, 20 metros. A distância entre colunas, essa distância de centro a centro, 50 metros, transversal, e considerei aqui, até o desenho não está muito certo, mas considerei essa distância longitudinal também de 50 metros. E eu peço aqui para que se analise 2 condições. A condição de trânsito é quando ela está indo para a condição de operação, que ela vai flutuando aqui próximo do calado, portanto um calado de 6 metros, mais ou menos por aqui, já que o pontal tem 8. E a condição de operação, 18 metros, ou seja, nesse caso o pontão já está todo afundado e mais uma parte da coluna, ou seja, 10 metros de coluna aqui estão afundados. E eu peço que se calculem essas propriedades que nós já fizemos aqui. O deslocamento, a posição do centro de carena, o BM, tá certo? Que é a inércia sobre o volume submerso, a soma, que é o KB mais o BM, é o KM, e finalmente o GM. Né? E para calcular esse GM, eu forneci aqui que em ambas as condições o centro de gravidade ele estaria a 34 metros. Isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque ele, para passar da condição de trânsito para a condição de operação, ou seja, para ele afundar do calado de 6 metros para 18 metros, ele vai usar lastro. E esse lastro está aqui no fundo. Portanto, esse KG aqui, ele não fica fixo, mas é um exercício, então apenas para vocês verem aí a diferença, tá certo? Então dá uma paradinha no vídeo que a gente já vai voltar. Muito bem, pessoal, vamos ver então o resultado aqui para esse exercício, para vocês fazerem uma verificação. Eu fiz aqui a condição de trânsito em primeiro lugar.
calculei o deslocamento, que é 2 vezes o volume aqui do ponto 1, 21.600 metros cúbicos. Usei aqui água salgada, então o deslocamento é 22.140, já calculei o primeiro ponto. O KB é a metade da altura do ponto do calado, né? Porque é uma área retangular, 3 metros. Calculei o segundo. A inércia, calculei a inércia dos dois retângulos, que seria a linha d'água na condição de trânsito. 100 metros de comprimento com 18 metros, e passei aqui para o eixo global, ou seja, tive que usar o teorema dos eixos paralelos. Apliquei aqui a inércia própria, 18 ao cubo vezes 100 sobre 12, e somei aqui a área vezes a distância entre os centros ao quadrado. Como centro a centro de círculo é 50, eu considerei o círculo aqui bem no centro do ponto 1, portanto a metade aqui é 25. E deu esse valor aqui em metros a quarta. Dividir a inércia transversal pelo volume que eu já havia calculado, e isso me deu um BM de 108 metros e 70 centímetros. 108,7. Pude, então, agora calcular o KM, somando o KB mais o BM, 111,7, e, finalmente, usando aquele KG fornecido, calculei KM menos KG, o que me deu um GM de 77,7 metros. Muito grande. Essa é a condição de trânsito, diria que tem uma estabilidade muito grande, certo? Um GM muito alto, muito estável. Muito bem. Vamos ver agora a condição de operação. Na condição de operação, agora é um pouquinho mais complicado no cálculo do volume, porque eu preciso calcular o volume total do ponto 1, que ele está todo dentro da água, e mais uma parte das colunas que também estão dentro da água. Então eu desenvolvi aqui, fiz uma revisão, parece que está certo. Calculei aqui o volume do ponto 1, que aumentou. Calculei o volume das colunas, que são 4 colunas, π d2 sobre 4. Multipliquei pela altura dela, que seria o calado menos os 8 de ponto 1 que estão aqui. Somei os dois valores, multipliquei pelo peso específico da água, e eu agora tenho um deslocamento de 37.043,6 toneladas. Para calcular o KB, eu tenho que fazer uma média ponderada. Essa média ponderada é o volume dos pontões, que estão completamente dentro d'água, mais o volume das colunas, que estão parcialmente dentro d'água, divididos pelo volume total. Já calculei o volume total, que é a soma desses dois, e eu agora, então, calculei o volume do ponto 1 vezes 4, que é a metade da altura do ponto 1, mais o volume das colunas multiplicado por 13, que é a distância que eles estão. Portanto, dividi isso pelo volume total e me deu a posição do KB de 6,08 metros, se não houve nenhum erro de conta. Muito bem, já calculei duas propriedades. Agora a terceira, que é a inércia, são 4, a linha d'água são 4 círculos, que é o corte que eu tenho nas colunas. 4 círculos, cada um com seu diâmetro, πd, 4 sobre 64, é a inércia deste, em relação a esse eixo que está aqui. Mas eu preciso passar para o eixo global da plataforma. Então, 4, porque são 4 colunas, a inércia própria, mais a passagem do teorema dos eixos paralelos, que seria a área do círculo multiplicado pela distância ao quadrado, e eu obtive essa inércia aqui bastante grande. Quando dividi a inércia pelo volume total, o BM 14,26. Agora eu posso fazer a soma. O KM é o KB mais BM. Fiz a soma, deu 20,34 metros. E veja que se eu mantivesse aquele KG, KM menos KG seria negativo. Certo? Então, como eu havia dito antes a vocês, no caso real de uma operação, eu não vou conseguir permanecer com o KG naquela posição, porque eu vou colocar lastro justamente para baixo, para poder aumentar o deslocamento e abaixar a embarcação. Mas o que é muito importante a gente chamar a atenção, que a passagem do KM
é uma mudança muito grande. Ele vem de 111 e cai para 20. Portanto, é muito importante tomar cuidado na hora de fazer o lastreamento de uma plataforma desse tipo para que ela fique na condição de calado operacional. Tá? Tem que se tomar cuidado e acompanhar bastante a posição do centro de gravidade. Eu tenho que fazer esse centro de gravidade baixar bastante daquele valor de 34, tá certo? Para que eu possa continuar tendo uma plataforma numa situação de GM positivo, estável. Não há critério para plataformas em relação ao GM, mas as classificadoras estabelecem um valor, classificadoras estabelecem um valor mínimo de 2 metros, tá? Nunca menor do que 1 metro em nenhuma situação. Portanto, o GM tem que estar positivo. Tá? Isso é uma recomendação que aparece na IMO, né, quando falarmos de semi-submersíveis, de plataforma, e logo a gente não pode passar por uma situação de um GM negativo e, portanto, uma condição de instabilidade. Muito bem, eu deixei aqui um outro exercício, de novo uma simulação, o que aparenta ser aqui uma balsa de transporte de grão ou de qualquer outro produto, né, sendo empurrada a uma balsa fluvial. E eu aproximei ela bastante aqui, acabei com todo tipo de arredondamento que ela tivesse, não fiz como se fosse um comboio, peguei somente uma dessas balsas e coloquei aqui para a gente fazer uma análise. Então, ela é totalmente retangular, tem um pontal, um calado, uma boca e um comprimento. E os valores estão aqui fornecidos. Comprimento 100 metros, boca 20 e o calado de 5 metros. Eu peço para determinar o maior KG possível para que a balsa fique estável com um GM mínimo de 1 metro. Então, eu estabeleci para essa balsa um GM mínimo de 1 metro. Muito bem, pessoal, peço que vocês deem uma parada no vídeo, procurem resolver, que daqui a pouco a gente vem aí com a solução. Muito bem, aqui estamos nós para fazer a solução. Comprimento da balsa 100 metros, a boca 20 e o calado 5 metros. Calculo o volume submerso, 10.000. Se eu estivesse trabalhando com água doce, aí a questão fluvial, eu estaria também com 10.000 toneladas. O GM é o KM menos o KG, eu gosto muito de usar essa expressão para a gente não esquecer. Lembrando que o KM é o KB mais o BM e o BM é a inércia transversal sobre o volume submerso. E aqui do lado eu for calculando cada um desses elementos. O KB, a metade do calado, 2,5. A inércia é de um retângulo, a boca ao cubo vezes o comprimento sobre 12. O BM é essa inércia calculada sobre o volume submerso, 6,67. E eu chego a um KM, KB mais BM, de 9,17. O GM mínimo que eu tenho, que eu quero, é de 1 metro. Eu tenho um KM de 9,17. Qual é o maior KG que eu posso ter? É só fazer essa diferença. Portanto, eu tenho o maior KG possível para atender a esse critério de GM no mínimo de 1 metro, 8,17. Tá certo? Eu posso ter valores menores do que esse, o que farão com que essa diferença seja maior do que 1. Até aí tudo bem. Estou a favor da minha segurança estabelecida. Mas eu não posso ter valores maiores que 8,17. Muito bem, pessoal. Deixei mais aqui um exercício em relação ao catamarã. Esse bonito catamarã aí de cruzeiro, né, de particular, na verdade, um iate. E é um catamarã. Ele se aproxima, eu aproximei o casco. Eu estou vendo aqui que o casco certamente não é um casco retangular como esse, mas a parte molhada eu aproximei esse casco, aliás, esses dois cascos, como se fosse aqui um paralelepípedo. E disse que a distância entre eles, que eu também aqui não possuo, é D. E esse casco, somente a parte molhada, né, eu não estou me interessando aqui pela parte superior do casco, eu peço e digo o seguinte, que ele tem 50 metros de comprimento, a boca de um casco é 2 metros,
o calado que ele está flutuando aqui é de 1 metro, e eu peço para determinar o maior Kg possível se eu quiser que o GM não seja menor do que 1 metro. O mínimo é 1 metro. Eu tenho que fazer esses cálculos em função da distância D que não foi fornecida. O que eu gostaria que vocês fizessem é parassem o vídeo e fossem para a planilha do Excel, e na planilha do Excel a gente tentar encontrar essa solução, tá certo? Daqui a pouco eu volto com a planilha do Excel mostrando como é que a gente resolve. Mas tentem resolver porque vale a pena. Olá, pessoal! Então aqui a gente vê nessa planilha do Excel, eu apenas copiei aqui o exercício, o que eu fiz foi colocar aqui os valores iniciais, comprimento, a boca de um casco, o calado, e o GM mínimo estabelecido de 1 metro. Eu coloquei a distância entre os cascos aqui de 1 a 6, e logo o D aqui eu subtraí da meia boca e coloquei essa distância aqui, do centro a centro, e fui calculando, através do paralelepípedo, o volume, que é o mesmo, isso não varia com a distância D. O KB é o mesmo, não varia com a distância D. A inércia de um casco, como é uma seção retangular, também não varia com D. A inércia global ela vai variar, porque eu agora vou acrescentar o termo dos eixos paralelos, a área vezes a distância ao quadrado, então ela vai aqui mudando, crescendo. O BM, portanto, cresce à medida que eu afasto os cascos. O KM nada mais é do que uma constante, que é o KB, vezes o B, somado com o BM, e eu subtraio do KM o valor fixo do KG. Portanto, o KG máximo que eu posso ter em função da distância dos cascos é esse, que vai variar de 2 até 15 metros. Tá certo? Então, esses foram os resultados aí encontrados. Eu queria que vocês verificassem aí o que vocês obtiveram. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos aqui o módulo 4 e aguardamos aqui para o módulo 5, tá certo? Do nosso curso.